Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo pronto para Brasil e Egito, último amistoso da seleção brasileira antes da Copa, com mudanças no time e boas respostas de Ancelotti na sua entrevista coletiva. Chega mais. Você já está inscrito aqui no canal, está acompanhando recentemente aí os vídeos da seleção brasileira? A gente vai fazer muita cobertura aqui durante a Copa, não só do Brasil, tá? E também tem janela de transferências, então a gente vai estar acompanhando a movimentação dos clubes que estão em férias por enquanto, mas daqui a pouco vem as reapresentações, aí a gente já começa a acompanhar as movimentações. Então pode se inscrever, tá bom? Não custa nada. Obrigado, valeu. Bora falar da seleção que vai ter mudanças diante do Egito. A gente já projetava mais ou menos essas mudanças e a entrevista coletiva do técnico Carlo Ancelotti, ainda na sexta-feira, ela revelou os motivos dessas escolhas e do que pode vir a acontecer daqui para frente. Primeiro, nós temos a informação de que o Neymar sequer viajou para Cleveland, né? Seguiu em New Jersey fazendo a sua recuperação, a sua fisioterapia. Tem uma ressonância marcada na próxima segunda-feira na sua panturrilha e como ele avançou na recuperação, se essa ressonância ela for positiva, né, der um sinal positivo da sua lesão, ele pode voltar a trabalhar com bola na próxima semana junto do grupo. E aí pode até ficar à disposição no jogo diante do Marrocos no outro sábado. Eu acho difícil, até né, pela previsão que se deu em torno da sua recuperação, mas estamos caminhando para boas notícias. O Ancelotti falou sobre isso. Ele está né, se recuperando, a prioridade dele nesse momento é essa, e caso a ressonância dê um indício positivo, a gente vai ver o Neymar aí já se colocando para entrar no decorrer do jogo, ou quem sabe contra o Haiti, que eu acho que é mais provável para ele poder ajudar a nossa seleção. Agora, sem o Neymar, a gente tem um encaminhamento muito positivo das coisas que estão acontecendo, né? De alguns jogadores em que a gente tem muita esperança, né? Como, por exemplo, no Vini Júnior, entre os titulares, no Luiz Henrique entrando no segundo tempo, o próprio Endrick, Ryan, acho que são o Danilo, acho que são jogadores que a gente hoje tem uma esperança maior, até pelas mudanças que o Ancelotti acaba fazendo. Ele promoveu duas, especificamente no time titular, por questões técnicas, né? Que tem a ver com a entrada do Paquetá e a entrada do Igor Thiago, que muda um pouco a configuração tática da seleção. Segundo o Ancelotti, não. Porque ele diz que, na verdade, é sempre um 4-4-2, especialmente quando o Brasil não tem a bola. Que é quando você tem o Casemiro e o Bruno, você tem o Paquetá e o Rafinha descendo ali para se somar aos jogadores de meio, com o Vinícius Júnior e o Igor Thiago na frente. Quando o time ataca, obviamente há uma mobilidade maior, você tem o Rafinha caindo pela beirada, você tem o Vini Júnior móvel, você tem o Igor Thiago fazendo essa centroavança, você tem o Lucas Paquetá com essa característica única, segundo o Ancelotti, né, de fazer esse vai e vem, de ser um volante ao mesmo tempo um meia criativo, e essa é a justificativa pelo qual ele escolheu o Paquetá. Ele diz que o Paquetá tem características únicas e que ele precisa testar. É um jogo onde ainda ele estará testando algumas situações e que, se tem um momento para testar, é agora, e eu concordo com ele. Mas ele diz que taticamente, mesmo que você substituindo o Paquetá pelo Matheus Cunha, dá uma ideia de que você abandonou o 4-2-4 para ir para um 4-3-3, ele fala que não é exatamente isso. É um 4-4-2. Só que aí, claro, depende de como as peças vão se movimentar e também pelas características dos jogadores que são diferentes. Ele jogou com o Rafinha de falso 9 contra o Panamá, por exemplo, e não funcionou, porque ele e o Luiz Henrique ficaram meio que se sobrepondo ali pelo lado direito. Agora ele tira o Luiz Henrique, coloca o Rafinha aberto pela direita, que obviamente vai cair muito por dentro, até porque no Barcelona ele já se tornou esse jogador mais por dentro do campo, mas ele sabe fazer beirada e ele pode se aproximar muito tanto do Paquetá quanto do Igor Thiago, e liberando inclusive as subidas do Wesley, que será o lateral direito, que também é uma novidade. Na esquerda será o Douglas Santos, que é outra novidade. Ou seja, temos laterais mais ofensivos nesse jogo diante do Egito. Vamos ver como a gente se comporta nesse sentido. A dupla de zaga, ela também modifica porque o Marquinhos volta da Liga dos Campeões e o Gabriel Magalhães alegou cansaço. Então ele fica de fora também. Então você tem o Marquinhos, titular, e o Léo Pereira mantido na zaga pelo lado esquerdo. Essa deve ser a defesa, né? Com o Wesley, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos. E o Alisson mantido no gol. Meio de campo:
Casemiro, Bruno Guimarães, Paquetá, Rafinha, Vini e Igor Thiago. O Igor Thiago, ele explicou que também ele tem características diferentes dos demais, coisas que a gente já falou aqui também. Por isso a escolha por ele. Acho que não é um indício de que talvez esse time seja o titular diante do Marrocos. Ele falou que o sistema lá anterior está consolidado, então que ele precisa ver outras alternativas de jogo. E me chamou muita atenção que em vários momentos da coletiva, o Ancelotti, que deu uma ensaboada, deu uma curva, não queria definir a escalação, em algumas outras respostas ele ia confirmando jogador a jogador, até que ele praticamente entregou a escalação. Deu algumas risadas, vocês estão querendo saber muito e tal, já pegou assim a manha brasileira, né? E dos repórteres que estão lá para perguntar, para tentar tirar o máximo dele na véspera de um jogo importante. Então, me chamou muita atenção quando ele fala a respeito de eu não estou preocupado com os 11 que irão começar o jogo, porque eles apenas vão começar o jogo. O jogo ele tem 90 minutos e parece meio clichê e pode parecer meio confortável para o treinador para poder ganhar o grupo, dizendo que os jogadores que estão no banco eles importam tanto quanto os que estão no campo. Não é nesse sentido, eu entendi o que ele quis dizer. Hoje a gente tem uma condição no futebol que ela é muito diferente do que há alguns anos. Então, dependendo da idade que você tenha, e eu sou de uma geração onde a gente decorava escalação do 1 ao 11, decorava mesmo, porque aquele time, ele jogava, tipo assim, praticamente todos os jogos e 60, 70 minutos de todas as partidas. Entrava 1 ou 2 jogadores, 3 no máximo, às vezes nem isso, no decorrer dos jogos, e a gente decorava, assim, né, aquele 12º jogador, que normalmente era o mesmo, né, normalmente as trocas eram as mesmas, com algumas exceções, ou com alguma questão de lesão. Então, cara, você tinha um time titular base que ia do início ao fim nas competições, era muito difícil você mexer. Até porque os 11 iniciais, no caso das Copas, né, do Brasil campeão, por exemplo, eram muito bons. Então era muito difícil substituir um Ronaldinho Gaúcho, um Rivaldo, um Ronaldo, deixa os caras até o fim. Hoje em dia, nós temos 5 trocas. Essas 5 trocas, elas mudam metade do time. E quando você muda metade do time, cara, você pode mudar completamente a configuração do teu time, o esquema tático, a postura em campo, a característica do teu jogo, você muda tudo, muda tudo. Então eu super entendo quando ele fala, cara, quem não vai começar, vai jogar também. Eu tenho 26 e desses 26 eu quero aproveitar deles ao máximo. Eu tava falando com o Cicinho, meu parceiro lá de jogo aberto, que jogou 10 anos na Europa, né, em clubes como o Real Madrid, por exemplo, e ele fala, cara, a cultura do treinador europeu é essa, você acha que vai jogar, chega no dia do jogo ele fala, não, hoje você não vai, porque hoje o adversário é assim assado, eu preciso de um lateral mais defensivo e tal, então hoje você não vai jogar com 4 zagueiros. É assim, eles mudam o tempo inteiro, dependendo do adversário, dependendo da condição climática, dependendo do esquema de jogo, dependendo da característica de quem tá melhor, não sei, é assim. Então, cara, eu tenho convicção de que não decorem um time titular, porque ele não vai existir. Nós teremos um time na estreia, nós poderemos ter outro no segundo jogo, poderemos ter uma base que vai se moldando e a gente tem uma estrutura fixa, acho que do goleiro, zagueiros e 2 volantes e o Vini Júnior. O resto vai mexer muito. E até o Vini, que daqui a pouco, se não estiver performando durante a Copa, pode perder espaço. É que a gente não acredita pela confiança que o Ancelotti tem nele, assim como nos 2 volantes. Mas daqui a pouco o Danilo e o Paquetá começam a fazer uma parceria ali, cara, se o Bruno Guimarães não estiver bem, vai sobrar pra ele. Ou ele vai arrumar uma maneira de acomodá-los e vai tirar um atacante. É assim e vai deixar pro segundo tempo. Então o fato de, por exemplo, o Danilo não entrar na vaga do Paquetá, que eu acho que muita gente queria, eu queria também, mas eu entendo a escolha pelo Paquetá, porque eu acho que ele é bom jogador, tem características únicas, jogou bem contra o Panamá e merece pelo menos uma chance. Eu entendo essa questão, mas queria o Danilo, porque acho que o Danilo tá voando. Cara, o Danilo vai entrar no segundo tempo. E o Danilo vai entrar no segundo tempo babando. Ah, mas aí pode estar 2-0 pro adversário. Ok, é um risco, mas o time que vai começar também não é ruim. Então, você tem no segundo tempo uma arma como o Danilo, você tem no segundo tempo uma arma como o Endrick, como o Ryan, como o Luiz Henrique, por exemplo. Gente, como o Neymar. O Neymar hoje é reserva da seleção. Ou alguém pensa o contrário. Ah, ele 100% jogando fino. Não, tudo bem, se ele conquistar a titularidade, ok, hoje ele é reserva. Ele é uma alternativa que pode entrar aos 35 do segundo para ficar perto da área, se a bola chegar no pé dele, caixa. Se alguém cavar uma falta na entrada da área, caixa. É isso que vai acontecer. Então,
cara, eu tô muito confiante nesse arsenal de opções que tem o Ancelotti. Então esse jogo contra o Egito, ele disse já que vai trocar os 11, porque são permitidas 11 trocas, incluindo o goleiro. Eu acho que ele vai testar o Everton, inclusive, no segundo tempo. Aliás, ele confirmou isso na entrevista coletiva. E, cara, ele vai fazer outras tantas trocas. Então, assim, mas, pô, será que o Egito é um teste? Será que trocando tanto é um teste? Gente, porque a gente não teve possibilidade e a gente não tem como fazer um amistoso com a Alemanha, com a Inglaterra, com Portugal, com a França amanhã. Temos que fazer contra o Egito. E tá bom. Fizemos contra o Panamá, contra o Egito, a Argentina contra Honduras, a Espanha com o Iraque, a França com Costa do Marfim. É assim, gente. E o que a gente precisa é ter um modelo de jogo. Eu acho que ele está entendendo qual é o modelo, com algumas variações, o que é importante também, e entender quais jogadores não sentem a pressão. Quais jogadores se adaptam ao sistema tático e também à questão... Gente, Copa do Mundo. Que não é brincadeira, não é mole não. Então eu tô confiante na capitania do Carlo Ancelotti de perceber momentos técnicos positivos para ele poder colocá-los no time e também de ter a consciência de que a estrutura ela é uma parte do processo. O resto é deixar o futebol brasileiro aparecer com todo o colorido, com toda a capacidade que nós temos. E aí, o que vocês acham que vai rolar em Brasil e Egito? Eu acho que a gente ganha e ganha bem pelo segundo tempo, especialmente. Não é que eu tô priorizando os reservas, alguma coisa assim. É porque eu acho que a gente hoje tá com uma condição tão boa de mudar o jogo na segunda etapa, que mesmo que o jogo esteja 1-0, 2-1, 1-1, eu acho que no segundo tempo, quando entrar Ryan, Endrick, Luiz Henrique, a gente vai arregaçar. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Comenta aqui o que vocês acham. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Valeu!